Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. O Ministério Mudança de Vida convida você, que tem sido abençoado através deste programa, a vir até nós e contar o que o Senhor Jesus tem feito na sua vida. Decida ser um canal de bênçãos. Edifique a sua fé, edificando a fé de outras pessoas, testemunhando o poder de Deus na sua vida. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Informações pelo telefone 0 operadora 11 3876 5592. Graças a Deus, estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Mateus 14, do 13 a 21. Nós vamos ler Mateus 14 e nós vamos ler do 13 a 21. E vamos ler o Mateus 15, do 29 ao 39. São duas situações, a primeira e a segunda multiplicação dos pães. E vamos entender o que o Senhor tem para nós. Mateus 14. (13 a 21). Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir ao povoado comprar comida. Respondeu Jesus: eles, guarda esse aqui, eles não precisam ir. Dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Agora, vem aqui para o 15. Vire a página, por favor. Do 29 ao 39. Jesus saiu dali e foi para a beira do mar da Galileia. Depois subiu a um monte e se assentou. Uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhe os aleijados, os cegos, os mancos, os mudos e muitos outros. E os colocaram aos seus pés, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os mancos curados, os aleijados andando e os cegos vendo. E louvaram o Deus de Israel.
Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz, nesse segundo acontecimento, já faziam 3 dias, já faz 3 dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque podem desfalecer no caminho. Seus discípulos responderam: onde poderíamos encontrar neste deserto pão suficiente para alimentar tanta gente? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. E alguns peixes. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e os peixes, e dar graças, partiu-os e os entregou aos discípulos. E os discípulos à multidão. Todos comeram até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E havendo despedido a multidão, Jesus entrou no barco e foi para a região de Magdala. Amém. Ok. Vamos lá. Às vezes nós encontramos isso na igreja, na nossa vida com Deus, muitas pessoas assim, que conseguem manifestar a fé em uma área, mas não conseguem outra. Limitam Deus na vida delas com o Senhor. Elas limitam. Nós vimos aqui os discípulos nas 2 situações. Eles tendo a mesma atitude. Na segunda vez, eles já haviam vivido essa situação e agiram do mesmo jeito. Quando o Senhor falou de alimentar a multidão. Eles estavam ali vendo o Senhor curar muitas pessoas. Libertar muitas pessoas. E como o Senhor não atua apenas em uma área, esse é o grande mal da religião. Muitos só creem no Senhor que faz uma coisa, e quando dizem crer no Senhor que faz mais, não conseguem manifestar a fé. Jesus curou essas pessoas nas 2 situações. E nas 2 ele estava preocupado com o bem-estar delas, na questão da comida, na questão material, na questão do alimento, de suprir a necessidade física. Ele estava. Ele não estava apenas curando, ele também se preocupava com a condição daquele povo, que estavam com fome, estavam ali por exemplo, na segunda, há 3 dias no relento, não tinha cobertura. A Bíblia fala de um gramado nas 2 situações. Isso significa que há 3 dias estavam, e ali deserto, os próprios discípulos disseram nas 2 situações, aqui é o deserto. Então, o sol do deserto é escaldante. E à noite é muito frio. Eles estavam no relento, dia e noite. E estavam ali, perseverantes. Não saíram, não arredaram o pé. Por isso viveram nas 2 situações. Aqui, nós vemos um milagre completo. Quem foi buscar cura, recebeu cura. E foram saciados as necessidades do corpo, física, também foram saciados.
Os discípulos nas duas situações agiram do mesmo jeito. E que os discípulos significam o quê? Aquele tipo de gente que está ali, eles estavam ali com Jesus, gente que já está envolvido com a fé, gente que já viu Deus se manifestar, mas que é capaz de limitar Deus. Gente que está ali, está praticando a fé, está vendo as coisas acontecerem. E, no entanto, são capazes de limitá-la. Mas onde é que nós vamos? Ó, Senhor, manda eles irem embora, esse povo, para comprarem comida aí, na cidade. O Senhor usou uma expressão que eu não quero que você esqueça. Eles não têm que ir. Eles não têm que buscar fora. Quer dizer, o mesmo Deus, o Senhor que estava curando, também podia resolver aquela questão. Não tem que ir. Olha aqui. Respondeu. Meu Deus, desliga para mim, fazendo um favor, filho. Manda embora esta multidão, no 14, 15, aqui ó. Manda embora esta multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. E Jesus respondeu, repita comigo. Eles não precisam ir. Deem-lhes comida, algo para comer. Dê vocês a comida. Eles não têm que ir. Não têm que ir. Sabe, minha gente? Tem muito cristão que está deixando de viver mais em Deus, o poder de Deus, porque ele até conseguiu manifestar a fé numa determinada área, mas em outra ele vai em busca. Ele vai procurar na cidade, vai procurar em todo lugar. Ele vai. Quantas pessoas que já manifestaram a fé na área da saúde, mas não consegue manifestar na área na financeira ou familiar? Já manifestaram na área familiar, financeira, mas não consegue manifestar na área da saúde? Não consegue. Você fala a elas para manifestar, não manifesta. Vamos lembrar de Asa, que até atingiu objetivos como rei, mas acabou morrendo com uma enfermidade, e a Bíblia diz, porque procurou os médicos e não buscou o Senhor. Eu conheço gente que não tem mais, a medicina já esgotou tudo que tinha que fazer. Não tem mais o que fazer. E mesmo assim, você não vê a pessoa com a mesma disposição que tem para buscar na medicina, para buscar em Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho nenhuma dúvida que se eu tivesse ficado... Eu não estou aqui pregando contra a medicina, por favor. Ela é boa, mas ela é limitada. E no meu caso, eu posso dizer, eu cheguei num limite que se eu tivesse ficado só com ela, eu tinha exatamente o filho que eles... disseram que eu teria. As previsões deles teriam se cumprido na minha vida. Teriam se cumprido. Na família tinha um epilético que morreu epilético, tomando todos os remédios, principalmente o Gardenal. E ele morreu epilético. Ele morreu. Mas ninguém parou para buscar em Deus. Simplesmente é o seguinte, param para ouvir e vai dizer, é assim, tem que fazer assim, para isso tem jeito, para isso não tem jeito, para isso também não tem jeito, para isso aqui tem, o que tem que fazer é isso aqui, se você quiser é isso. É isso aqui, não tem mais nada para fazer. Tá bom assim. Como para mim eu ouvi. Não, eu ouvi, dá para ir até aqui, depois disso não dá mais. Eu já ouvi isso em várias situações na vida, não foi só na saúde. Eu ouvi em questões judiciais, eu ouvi em negócios, em negociações. Eu já recebi várias informações de que limitava e que
ficava bem claro, olha, até aqui é possível, daqui para frente não é mais possível. Não há o que fazer. E é bem assim, se conforma. Olha, eu não quero deixar esse pessoal ir sem comer, porque já estão aqui comigo, etc. Senhor, manda eles embora, manda eles irem para comprar na cidade. Eles não têm que ir. Manda eles irem, Senhor, para comprar na cidade. Não, eles não têm que ir. Eles não vieram até mim para serem curados? Então eu também vou saciar a fome deles. Jesus, quando faz a obra, ele faz ela completa. Ele não despediu ninguém com fome, ninguém com o estômago vazio. Quem estava doente foi curado, quem estava com fome foi saciado. Nas duas situações, e nas duas situações, os discípulos agiram do mesmo jeito. E os discípulos é aquele tipo de gente que já pratica a fé, que já anda com Jesus, mas que a vida é limitar o poder do Senhor. E limita. E tem gente que não está vivendo mais do poder de Deus, porque vive limitando o poder do Senhor. Vive limitando. Ele crê num Deus que faz isso, mas nessa área aqui, manda embora e vai buscar na cidade, vai buscar no fulano, no cicrano, no beltrano, vai buscar lá na situação tal, vai buscar lá. Está entendendo ou não? Numa área, tudo bem, nessa aqui, manda embora, vai buscar lá. E tem gente que age assim. Nessa aqui eu consigo, nessa aqui eu vou sair para buscar fora. Eu vou procurar fora. Agora, peraí, eu ando com Deus. E o meu Deus não vai resolver. Ele não é o Deus da minha vida apenas para uma área, para atuar numa questão. Eu ando com Deus para Ele suprir a minha vida e encher a minha vida de bens, como está escrito. Em todas as áreas. E tem gente que tem fracassado porque é igual aos discípulos. Ah, não, nisso aqui tudo bem. Aqui manda eles irem buscar lá na cidade. Manda eles, libera eles logo, Senhor, para eles ir comprar na cidade comida, porque aqui não tem. Não, mas eles não têm que ir. Jesus falou. Não tem que ir, não. Eles não precisam ir. Quantos que até hoje quantos que já viveram o poder de Deus, mas, por exemplo, na área financeira, apertou-lhe e corre para o agiota. Mas você não precisa ir, meu filho, você já ouviu isso. Não, mas apertou-lhe, corre para fazer um novo empréstimo. Apertou-lhe, corre para pedir emprestado para alguém. Ah, mas o que eu vou fazer? Manifestar a fé? Manifestar a fé? Peraí, se você é dizimista, a não ser que você se não tem crédito com Deus, realmente vai ter que correr fora mesmo. Agora, se você é dizimista, é ofertante fiel, você age com fidelidade, põe a boca no pó, meu amigo, e busca de Deus. Diga, Senhor, está escrito assim, que o justo não pede emprestado. Ele não pede, ele empresta. Ele tem mais do que o suficiente. Eu não preciso buscar fora. Eu não vou buscar fora. De jeito nenhum. Isso tem que entrar no seu espírito. Isso tem que dominar o teu entendimento. Então lá, chegaram, Jesus curou muitos. Agora, nessa área, vai buscar na cidade. Vai lá buscar. Não, eles não precisam ir. Eles não precisam ir. Se você entender isso na sua vida, você vai viver a plenitude do poder de Deus. Porque muitos cristãos não vivem a plenitude do poder de Deus, porque ele crê num Deus que faz uma coisa, mas não crê na outra. E é o que eu estou dizendo, na minha vida várias vezes. Se eu tivesse ficado com tantas previsões, eu não teria obtido resultado. E na vida de muita gente,
Tem gente que hoje não está vivendo o poder de Deus, porque você vê a pessoa se desdobrar numa área, mas você não vê ela ter a mesma determinação na outra. Você vai fazer o quê? Não sou eu que vou dizer o que a pessoa tem que fazer ou não tem que fazer. Eu dou a ela a direção do Espírito. Agora, ela tem o livre-arbítrio. Ela tem o livre-arbítrio. Se ela vai manifestar. Olha, de verdade, gente. Tem gente que se colocasse a mesma fé no Senhor Jesus, que coloca em tantas coisas, em tantas situações, já estariam vivendo o poder de Deus há muito tempo. Tem gente que se tivesse a mesma disposição para buscar Deus, como tem para buscar outras coisas, já teria se livrado do problema há muito tempo. Tem cristão que não entendeu uma coisa. Se você anda com Deus, você precisa andar como quem anda com Deus. E quem anda com Deus, crê no poder do Senhor. Não cede a previsões, não cede a palavras contrárias. Tudo pode conspirar contra ele. Ele continua crendo no poder de Deus. Muitas situações podem vir contrárias na vida dele, mas ele continua crendo no poder de Deus. E tem gente que ele crê no poder de Deus até um ponto e é tudo assim, muito limitado. Muito limitado. Ele não anda. Tem gente que age na vida dele igualzinho o ímpio que não anda com Deus. Igualzinho. A mesma coisa. A mesma coisa. É a mesma coisa. Se você olhar a vida daquele que ele diz que anda com Deus, mas na hora dele agir, reagir, ele age e reage igualzinho qualquer ímpio aí fora. É na área financeira, é na área da família, é na área... em todas as áreas. Em todas as áreas. Ele age do mesmo jeito, ele não age diferente. Ele não age. Eu tenho gente da minha época que tiveram os problemas semelhantes como eu tive com o Murilo. Que o filho é doente até hoje, isso dentro de igreja. Mas por quê? Seguiu tudo, à risca, o que a medicina mandou. E eu não. Eu segui o que a minha fé me direcionou. O que a minha fé me direcionou. Porque ou eu ando com Deus e confio em Deus, ou eu sou uma ímpia e confio em tudo que eu estou vendo e ouvindo. Compreendeu ou não? Se eu sou de Deus, eu vou confiar no meu Deus. Quem quer que seja pode falar o que quiser para mim, como eu ouvi de muitas autoridades do assunto. Muitas. Olha, Cleo, o negócio é o seguinte, você tem que fazer assim, tomar assim, dar para o menino assim, fazer o tratamento assim, fazer assim, assim, assim. Ok, te ouvi. Mas eu ando com Deus. E se eu ando com Deus, eu vou até um ponto nessa área, mas com Deus eu vou até as últimas consequências. Com Deus eu vou até o fim. Porque eu sei que não tem erro. E eu tenho gente da minha época que seguiu à risca tudo que foi informado, fez tudo, tomou todos os médicos, todos os tratamentos, fez de tudo. Fez de tudo. É uma calamidade, é de dar tristeza. Mas por quê? Gente que está dentro de igreja, como os discípulos aqui, que pratica uma fé, mas na hora que é surpreendido numa questão, age igual todo mundo por aí, manda ir buscar na cidade. Jesus falou, mas eles não precisam ir. Eles não têm que ir. Eu posso resolver o problema aqui mesmo. Não tem que ir. Não tem que ir. Se hoje eu vivo milagres e vivi
nesses anos com Deus é porque eu ando como cristã lavada e remida no sangue de Jesus. Eu não ando como ímpio aí fora, que recebe uma notícia, desmorona, eu reajo. O ímpio se encontra numa situação difícil, ele sai em busca de todos os meios que ele já ouviu falar. Mas quem anda com Deus, anda em busca de Deus. Ele busca Deus. E é por isso que ele vive milagres, porque aí fora você não vai viver milagres. E se você quiser viver milagres, você vai ter que buscar Deus. Você vai ter que manifestar a fé em Deus. Porque muitos têm manifestado a fé em muitas coisas, menos em Deus. Ele diz que busca Deus, mas na prática, a fé dele é depositada em outras coisas. Você está entendendo ou não? Isso está entrando? Tem que entrar. Tem que entrar. Porque você não vai viver milagres fazendo aquilo que todo mundo faz. Isso é o primeiro ponto. Se você faz o que todo mundo faz, você é mais um. Se você não correr na frente da multidão, subir na árvore, Jesus não vai te ver. Você pode estar dentro da igreja, igualzinho os discípulos aqui, com Jesus. Os senhores estão com fome, tem que dar comida para eles. Manda eles embora. Manda eles ir comprar na cidade, porque aqui no deserto não tem. E assim é o que muita gente faz. Eu estou num problema, eu estou num deserto, eu estou numa situação, então não tem. Eu tenho que buscar fora. Mas peraí, Jesus não estava ali naquele mesmo deserto curando? Estava ou não estava? Ele estava curando? Ele estava libertando? Por que ele não podia alimentar também? Mas na cabeça dos discípulos não podia. Na cabeça deles não podia. Tinha que mandar embora. Na segunda ocasião, segunda situação, o Senhor falou, estão aqui 3 dias. Gente perseverante. Os discípulos disseram, não tem o que fazer. O que Jesus falou? Aqui, o que vocês têm? 5 pães e 2 peixinhos. Lá na outra, o que vocês têm? 7 pães e alguns peixinhos. Me dá aí. Me dá aí. Esse é o problema de quem não anda por fé. Ele não acredita naquilo que ele tem nas mãos. Ele não investe. A primeira viúva venceu com um pouco de azeite e um pouco de farinha. A segunda viúva pagou as dívidas e resolveu todo o problema financeiro dela com titico de azeite. O Senhor alimentou, numa ocasião, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e numa segunda, 4.000 homens, fora mulheres e crianças, com 5 pães e 2 peixinhos, 7 pães e alguns peixinhos. Então, quando uma pessoa anda por fé, ele acredita no dom que ele tem, no talento que ele tem, na empresa que ele tem, no negócio que ele tem, no cliente que ele tem, naquilo que ele tem nas mãos, ele acredita e ele investe naquilo. E ele vive um milagre. Ele não acredita no que ele está vendo. Ele acredita no poder de Deus. E ele faz diferente. A visão humana e natural é que a pessoa saia e vá buscar fora uma solução. E a visão daquele que anda com Deus é buscar em Deus e manifestar fé naquilo que ele tem. Naquilo que ele tem. E quando uma pessoa, ela é capaz de manifestar fé naquilo que ela tem nas mãos, ela vence. Quando ela é capaz de agir a fé naquilo que ela tem nas mãos, ela vence. Quando a palavra de Deus é lei na vida dela, ela não perece, ela vive milagres. Mas quando a palavra do doutor fulano de tal, do cicrano, da cicrana, do bambambam tal, tem mais peso, aí então fica com ele. Se ele puder operar um milagre, sorte sua, mas se ele não puder, azar. Azar. Se o advogado bambambam, se o médico bambambam, se o fulano tal,
puder operar um milagre, a pessoa ganhou. Mas se ele não puder, ele não pode. Ele não pode. E aí? Como é que faz? Como é que faz? Mas tem gente que está dentro da igreja, que ele só consegue manifestar a fé numa área, em outra ele não consegue. Os discípulos viram Jesus curar, amém? Isso dá para fazer, mas multiplicar pão, peixe, alimentar, suprir a necessidade do estômago, a necessidade física, não. Então, é aquilo. Uns creem que o Senhor pode tirar de um problema financeiro, mas não crê que pode tirar da saúde da família. Uns crê que pode sair do problema de saúde, mas não crê que pode prosperar e viver a plenitude do Senhor. E se você não crê no Deus que salva, cura, liberta, prospera e opera tudo, que vim para que tenham vida e vida com abundância, e no Deus que empobreceu para você enriquecer, se fez maldito para você ser bendito, se adoeceu para você ter saúde, se você não crê no Senhor que pode atuar em todas as áreas, você não vai viver milagres em todas as áreas mesmo, porque tudo é pela fé. Se todas as vezes que você se encontrar numa situação difícil, você sair para ir buscar fora ao invés de buscar onde Jesus está, você vai fracassar. Mas quando você passar a buscar em Jesus, você vai viver um milagre na tua vida. Está entendendo isso? Os discípulos disseram, mandem buscar o Senhor. Não, eles não precisam ir. Se eu estou curando, eu também posso alimentar. Eu posso agir em todas as áreas. Era exatamente isso que ele estava dizendo. Eles não precisam ir. E 5 pães e 2 peixinhos alimentou tanta gente. 7 pães e 2 peixinhos alimentou tanta gente. Sobrou 12 cestos da primeira e 7 depois. Então, quer dizer, Jesus nunca faz pouco na vida de uma pessoa. Quando a Bíblia diz que você vai ter mais do que o suficiente, é mais do que o suficiente. Porque quando a Bíblia diz que você terá para emprestar, está dizendo que você terá mais do que o suficiente. Então, quando a Bíblia diz que você vai ter mais, é verdade. Jesus não alimentou só. Ele deu para fartar e para sobrar. Porque Ele sempre faz mais. Mas é quando se dá lugar para que Ele opere aquele milagre. Então, Deus quer agir na tua área, na tua vida, e não é numa área, em todas as áreas. Em todas. E aqui, Ele curou, mas Ele prosperou também. Ele alimentou, Ele supriu, Ele mandou o pão. E todos nós aqui estamos lutando pelo pão. Nós precisamos de pão, nós precisamos comer, vestir, calçar, viver, e dignamente, não é indignamente não. E Ele deu dignidade a esse povo. Eles comeram, se fartaram e ainda sobrou. Ainda sobrou. Então, o Senhor não se preocupa só em fazer uma coisa na vida de uma pessoa. O Senhor trabalha em todas as áreas e para suprir todas as áreas na vida daquele que anda com Ele e crê no poder dEle. Amém?